É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Olá, ouvinte do Dicotomia, tudo bem com você? Espero que você esteja em paz mesmo, porque o assunto que vamos tratar hoje é daqueles que aquecem os ânimos. Sim, o Dicotomia chegou atrasado, mas chegou pro rolê. A gente chega, como um bom brasileiro, bem depois da hora marcada. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o discurso anual do presidente do Brasil na ONU, que desde 2019 está sendo feito pelo então mandatário do país, Jair Messias Bolsonaro. Se você não é do mundo das relações internacionais, mas segue algum conteúdo relacionado à área, já deve ter percebido que esse foi o tema do mês de setembro. E sim, falando em grandes temas do mês de setembro, a gente também está falando da nossa newsletter, a Dicotomias Expressas. Sim, a gente vai falar sobre isso nela, então já tá o mexão aqui. Por isso, até mesmo que esse episódio vai ser só retrospectivas dos momentos, dos grandes e maiores momentos da fala de Bolsonaro. E assim, por que a gente tá falando disso e por que vai aparecer nas dicotomias? Porque, como vocês devem imaginar, a Assembleia Geral da ONU é meio que o Grammy, o Oscar, o VMA das relações internacionais. Todo mundo adora comentar, falar das celebrities, falar das polêmicas, tudo que um grande evento pop merece, não é não? E nós da Dicotomia, temos essa obrigação moral e não poderíamos deixar de tocar no assunto do mês, mesmo que atrasadinhos. No dia 21 de setembro de 2021, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursou na abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ela, a famosa, a ONU, que estava lá em Nova York. E ao longo da sua fala, o presidente exaltou a política ambiental e o desempenho da economia brasileira durante o seu mandato, além, é claro, de defender a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Temos tudo o que o investidor procura. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo a recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. No que tange à temática da corrupção, o governante apontou que, desde sua entrada no poder, não se observa qualquer caso concreto de corrupção. Ao mesmo tempo em que se investigam indícios de corrupção no caso do contrato para a compra da vacina Covaxin. Se você é daquelas pessoas que acompanham firmemente a CPI da Covid, você deve estar bem ligado nessa história. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Além disso, o assunto da vacinação não poderia ser deixado de fora. Vamos lá, gente? Estamos em 2021. É o assunto do momento. Aliás, você já tomou a sua dose de esperança? Mas então, em sua fala, apesar de defender que seu governo apoia a vacinação, ao mesmo tempo o mandatário brasileiro se posicionou contrário ao passaporte sanitário. Se você não conhece essa ideia, é aquela de restrições adotadas por países contra pessoas que se recusam a tomar a vacina. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Vale lembrar que Bolsonaro era o único dos líderes do G20 presentes na Assembleia que não tomou a vacina contra a Covid-19. E além disso, o nosso presidente presenciou
um encontro no mínimo interessante com Boris Johnson. Na ocasião, o premier britânico elogiou a vacina da AstraZeneca e completou dizendo que tomou as 2 doses. Além disso, ele falou: "Tomem a AstraZeneca". Então, assim, um grande marketing de Boris Johnson, seguido de um momento um tanto quanto constrangedor com o presidente do Brasil. No que tange os assuntos ambientais, Bolsonaro destacou que houve redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. E isso é verdade, é realmente verdade. Como apontado na matéria trazida pelo G1, essa redução percentual é verdadeira. Em agosto de 2020, houve 1.359 km² da Amazônia Legal sob alerta de desmatamento, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Já em agosto desse ano, foram 918 km². A queda corresponde a 32%. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. No entanto, a matéria também traz um ponto interessante. Ela explica que os dados não traduziriam toda a realidade ambiental e que eles ignorariam o contexto de avanço da destruição dos últimos anos. Na matéria, ainda é frisado que em 2021, por exemplo, a Amazônia teve o primeiro semestre com a maior área sob alerta de desmate em 6 anos. Por fim, outro assunto polêmico trazido pelo presidente e que podemos destacar aqui é a pauta do desemprego no Brasil. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. $800? Como você pôde ver ao longo das últimas semanas, a fala do presidente é um momento bastante esperado para a mídia. E, obviamente, o discurso de Bolsonaro, junto com as suas ações na visita a Nova York, chamaram bastante a atenção da imprensa global. Mas não só as palavras de Bolsonaro tiveram bastante repercussão. Outro exemplo que a gente pode dar foi da fala do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Ele disse que o mundo estaria se movendo na direção errada e que os direitos humanos e a ciência estariam sob ataque. Além disso, o secretário também criticou o excesso de vacinas contra a Covid-19 em países ricos, enquanto que os mais pobres sofrem com a falta de imunizantes. E o secretário explicou também que o mundo deve acordar e que estamos à beira de um abismo e nos movendo na direção errada. Acho que é isso, pessoal. Esse foi um resuminho para você dos pontos altos do VMA das Relações Internacionais, também conhecido como Assembleia Geral da ONU. Mas não se preocupe, tocaremos mais nesse assunto na próxima edição da Dicotomias Expressas. Então, acesse o link da descrição do episódio para você já se inscrever. Além disso, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso arroba, tanto no Instagram quanto no Twitter, é o @dicotomia_cast. Não deixe de interagir com a gente. Fala um oi, faz uma crítica, faz uma sugestão, um elogio, a gente também adora. Mas é isso, não deixe de nos acompanhar. Eu sei que foi super rápido, mas aquele resuminho para você já ficar atento à nova edição da Dicotomias. Até o próximo episódio, que com certeza será muito maior. E se você nos escuta pelo Apple Podcast, nos avalie com 5 estrelinhas. Isso ajuda muito o seu queridíssimo Dicotomia Podcast. Então é isso, até a próxima, num episódio muito maior do que esse. Beijo, tchau, tchau.